meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Se eu fosse contar o que de alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vai crer. Mas o que senti com toques da fé e até com os olhos da alma eu vi, dê um tempo e escute, verás afinal que o Deus que eu achei é real. O Deus que o mundo tão lindo criou, muito amor a você e a mim. Por isso seu Filho ao mundo mandou nos trazer salvação, quer servir. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro, ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que meu Deus é real. Sim, Deus é real. Deus é Glória a Deus, graças a Deus, Deus é real. Primeiro cântico, tudo entregarei, é uma confissão de fé do crente em Jesus Cristo. Nós depositamos tudo o que temos, tudo o que somos aos pés do Senhor.
e proclamamos e confessamos que tudo pertence a Ele. Tudo já entregamos, não é? Desde o dia em que nós batizamos, selamos a nossa fé pelo batismo, ali nós estávamos dizendo para o Senhor: Senhor, tudo estou entregando, tudo já entreguei. Aleluia! E hoje nós recebemos uma notícia muito linda, maravilhosa, né, do batismo de um dos irmãos da NEM. Na verdade, dos homens é o mais velho, o Zé, que dia 8 agora desceu as águas do batismo. Que bênção maravilhosa! Foi evangelizado, né? Primeiramente nós levamos a mensagem, mais de 30 anos atrás, e os filhos se converteram, e os filhos deram um testemunho lindo de vida cristã, na adolescência, na juventude. Agora são todos casados, o Zé já tem até neto. E nesse dia 8, o Zé desceu as águas do batismo. E antes do culto, eu estava conversando com ele, ligou para a NEM, para nós, para compartilhar, testemunhar dessa bênção maravilhosa. Não desanime, não se sinta derrotado se alguém ainda da sua família não veio a Cristo. Continue orando, dando bom testemunho. E no tempo do Senhor, esta pessoa virá aos pés de Jesus, essa pessoa virá à salvação. Amém? Há sempre esperança para o povo que ora, que busca o Senhor. Amém? Estamos muito felizes. Então, eu gostaria de cantar com os irmãos um hino, amados, que trata exatamente da nossa confiança, de que nós podemos confiar no nosso Deus, porque Ele é um Deus que envia para nós não apenas bênçãos, mas chuvas de bênçãos. Então, agora no número 1, primeiro hino da harpa cristã, ele nos fala, já inicia esse cântico, esse inário, com um cântico, irmãos, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas chuvas de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Abra sua Bíblia, eu te convido, meu irmão, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 18. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis
de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados por erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Irmãos, nosso tema hoje é desenvolvendo a salvação. Ou podemos também intitular esta mensagem como crescendo na vida cristã. Desenvolver a salvação é crescer na vida cristã. Irmãos, quando nós somos salvos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, somos batizados, nós nascemos da água e do Espírito, nascemos de novo. Isto é o que o Senhor Jesus quer dizer quando ele falou assim para Nicodemos, aquele famoso rabino que foi se encontrar com Jesus pela noite, encoberto pela escuridão, não queria se expor ao público, nem aos seus companheiros de sinédrio ou das sinagogas judaicas. Ele vai encontrar-se com o Senhor, irmãos, encoberto pela noite. E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, ainda que você seja um mestre em Israel, ainda que você seja exímio conhecedor da Escritura, do Antigo Testamento, eu te declaro algo agora que vai te assustar. Com certeza, não é? Lá no coração de Jesus havia esse tipo de pensamento, vai assustar Nicodemos. Mas é necessário que você ouça, Nicodemos. É necessário que você nasça de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver, não pode ver o reino de Deus. Mais à frente o Senhor diz, não pode entrar no reino de Deus. Então, a fé cristã, ela é selada, genuinamente ela é selada pelo batismo, e a partir de quando saímos das águas, irmãos, nós entramos no reino de Deus e também numa nova fase da nossa vida sobre a terra. E nós precisamos agora começar a crescer na fé. Somos bebês em Cristo e agora precisamos crescer na fé, nos alimentar para crescer na fé, desenvolver a nossa salvação. Não perdê-la, mas desenvolvê-la, crescer nela. Nesse texto que Pedro está nos escrevendo, irmãos, é a segunda carta de Pedro, irmãos, ele fala, por essa razão, nesse texto que nós recortamos aqui desse contexto, ele começa no verso 14 dizendo, por esta razão. Então, essas duas palavras indicam que ele havia terminado um raciocínio. E então, fundamentado nesse raciocínio, nesse ensino que ele acabara de dar, irmãos, de escrever, ele continua dizendo, por esta razão. Que razão é esta? Ele, irmãos, está dizendo a razão por que devemos crescer, devemos, irmãos, esperar a vida do Senhor, devemos andar na fé. A razão é que Cristo voltará. A razão é que esse mundo, irmãos, na vinda do Senhor, ele passará por um estrepitoso estrondo dos elementos ardendo se desfarão, irmãos. A terra e todas as suas obras serão atingidas, não ficará raiz nem ramo, irmãos. Então os céus serão incendiados, no verso 12 nos diz isto, serão desfeitos. Então Pedro escrevendo diz, por esta razão, porque tudo isto passará, será destruído. Por esta razão, porque esse mundo passará, porque essa era que vivemos vai passar, irmãos, porque o mundo será destruído num dilúvio de fogo. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Irmãos, ou seja, desenvolvendo a nossa salvação, já que este mundo vai passar.
irmãos, vai ser desfeito, haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Nós devemos desenvolver a nossa salvação. E ele aqui nos dá, irmãos, o primeiro ponto, ou seja, o primeiro enfoque que devemos dar na vida cristã após o batismo. Pedro não está nos ensinando a ficarmos, irmãos, acomodados, ficarmos apenas ao redor do nosso batismo. Ele está nos estimulando a nos empenhar no crescimento espiritual. Olha bem o que ele diz. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, que é onde ocorreu o mundo, empenhai-vos, esforçai-vos, irmãos. Aquele que nasce de novo, irmãos, aquele que encontra Jesus, aquele que tem, ou aquela que tem um encontro pessoal com o Senhor, ele entende o que ocorreu com a vida dele. E esta pessoa tem um desejo ardente de crescer na sua fé, de conhecer mais a palavra de Deus, de estreitar a seu companheirismo, ou seja, a sua fé em Cristo. Então ele se empenha. Pedro está exortando-nos a nos empenhar, porque é necessário esforço. A vida cristã, irmãos, ela não cresce automaticamente, ela não se desenvolve automaticamente. Ela recebe recursos para crescer. Uma planta, irmãos, ela recebe os recursos para que ela se desenvolva. As suas raízes sugam do solo e dos lençóis freáticos, águas que estão debaixo da terra, subterrâneas, irmãos, nutrientes para que ela cresça. Mas, infelizmente, muitas plantas secam-se, morrem, ainda que as suas raízes, irmãos, estejam na terra. Ainda que as suas raízes tenham nutriente para o crescimento, mas por algum motivo, por uma praga, por um inseto, irmãos, ela é enfraquecida, se torna débil, adoece e seca-se e morre. A Bíblia nos compara, irmãos, como uma erva. E a flor da erva como a nossa glória, como os nossos sucessos, nossos bons êxitos nesta vida. Mas a Bíblia diz também que seca-se a erva e cai a sua flor. Então nós somos uma erva. Essa erva necessita, irmãos, dos nutrientes para crescer. Então é necessário que essa raiz sugue, que essa erva sugue os nutrientes para o crescimento, se empenhe. Então Pedro está nos ensinando a desenvolver a salvação, porque há a possibilidade de alguém que recebeu a salvação perdê-la. Queridos irmãos, não estou dizendo que é fácil perder a salvação, não é fácil. Irmãos, mas é possível. Deus não toma a salvação e nós não estamos salvos hoje, perdidos amanhã, não é assim que acontece naturalmente, mas é possível que essa erva seque-se, se não houver empenho para o crescimento espiritual. Por essa razão, Paulo aqui dá um primeiro enfoque para desenvolver a nossa salvação. Ele diz: empenhai-vos por serdes achados por ele em paz. Empenhai-vos para que quando ele voltar, ser achado por ele, significa quando na sua vinda, no dia do Senhor, para os crentes fiéis no dia do arrebatamento da igreja, para aqueles que ficaram após o arrebatamento e passaram pela grande tribulação, a sua segunda vinda propriamente dita. A esses dois grupos o Senhor está dizendo: empenhai-vos por serdes achados por ele em paz. Em paz com ele. Paz aqui significa em paz com Deus, com a nossa vida no seu altar, uma vida, irmãos, prática de santidade, pureza, confessando os nossos pecados, abandonando os nossos velhos hábitos, abandonando vícios, abandonando, irmãos, maus costumes e buscando a palavra de Deus,
poder do Espírito Santo para que a nossa vida seja, irmãos, purificada, para que a nossa vida seja fortalecida, para que a nossa vida seja uma vida bela, bonita, aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Empenhai-vos, porque esse mundo passará. Devemos desenvolver a nossa salvação, empenhando. Não deixe a sua Bíblia esquecida, não deixe de orar ao Senhor, são dois fatos fundamentais. E o outro, não deixe de vigiar, não deixe de confessar seus pecados. Se empenhe, nos empenhemos, irmãos, para que quando Ele vier, Ele nos ache, nos encontre em paz, de pé na sua presença. Jesus nos fala, nos ensina, irmãos, que na sua vinda, muitos terão sido contaminados pelas orgias, pelas práticas deste mundo. Estamos sendo envolvidos, irmãos, engolfados pelo mundo ao nosso redor. Mas esse é o conselho do apóstolo: empenhai-vos para que quando Ele volte, nos encontre em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É possível alguém viver a vida cristã sem mácula? Sim. Mácula, todos sabem, significa manchas. Sem manchas? Sim, irmãos. Então, será que o crente não peca, não comete nenhuma falta contra Deus? Comete. Mas o crente genuíno, ele confessa, ele reconhece, ele busca com lágrimas a libertação. Ele busca com jejum, com orações, que são recursos da graça de Deus. Talvez alguém que me ouve, um irmão, uma irmã, tenha esquecido da prática do jejum, tenha deixado de lado a sua oração diária, seus clamores ao Senhor, e por isso está sendo abalado, influenciado pelos vizinhos, pelos amigos, pelos colegas do trabalho, pelas amizades. Mas nesta noite, eu quero te convidar a desenvolver a salvação que você já recebeu. A salvação é uma semente que tem que ser desenvolvida, senão ela seca e ela morre. Então, para que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre em paz com Ele, sem mácula, irrepreensíveis. Se você tem a prática de confessar ao Senhor seus pecados, se você tem a prática de chorar aos pés do Senhor quando você falha com Ele ou falha com o seu próximo, quando você confessa, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E naquele momento você se torna sem mácula e irrepreensível. Não há mais repreensão da parte do Senhor contra você, porque você reconheceu, você confessou, você clamou pela purificação no sangue de Jesus Cristo, e isso é promessa do Senhor, que Ele nos purifica. Então é possível andar, ter uma vida sem mácula e irrepreensível. Portanto, o primeiro foco que eu quero te convidar aqui a observar, irmãos, para desenvolver a sua fé, é que você se empenhe. Não tenha preguiça de crescer na fé. Não tenha preguiça de se empenhar. É que você confesse seus pecados ao Senhor diariamente. No momento em que você percebeu que pecou contra o Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, confesse ao Senhor. Reconheça. Não dê desculpa, não vamos dar desculpas. Hoje estava lendo sobre um general americano, irmãos, Jefferson Lee, General Lee, Jefferson era o presidente dos confederados, General Lee. Ele perdeu uma grande batalha, uma batalha famosa aqui nos Estados Unidos, irmãos. Foi derrotado. E a culpa não foi dele, a culpa foi alguém falhou lá na linha de hierarquia, irmãos. Mas ele, como general, ele sentiu que ele tinha culpa. E ele chegou então para o presidente da nação, na época dos confederados, e dizem que ele disse, que ele confessou, disse: a culpa é toda minha.
eu assumo completamente a culpa. E alguém disse, não, mas foi o capitão tal, foi o sargento tal. Sim, eu sei que eles têm culpa, mas eu quero dizer que eu quero assumir a culpa deles. Se há alguma punição contra eles, eu assumo essa culpa. Que belo, irmãos, que bonito. Ele tinha tantas desculpas para dar. Ele tinha tantas, irmãos, formas de sair daquela situação honradamente. Poderia ter punido aqueles capitães, aqueles homens que erraram. Mas ele percebeu que aqueles homens empenharam, aqueles homens fizeram o melhor dentro da capacidade deles. E falharam. Por falhar, foram derrotados. Mas ele não dá qualquer desculpa, não oferece, irmãos, qualquer saída, mas assume. Assim devemos ser nós diante de Deus, quando pecarmos contra o Senhor, seja por pensamentos, palavras ou obras, por ação ou por omissão. Nós devemos chegar diante de Deus e confessar e reconhecer. Não lançar a nossa culpa sobre a minha esposa, sobre o marido, sobre os filhos, sobre aquele irmão ou aquela irmã, ou sobre o país, ou sobre o governo, mas chegarmos diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei. Não foram eles que pecaram, não foram eles que me induziram ao pecado, eu pequei. Isto, irmãos, exige uma grande medida de maturidade emocional e espiritual, mas traz um grande crescimento também na fé, irmãos. Traz também, irmãos, um desenvolvimento acelerado da nossa comunhão com Jesus Cristo. Quando o Senhor estava crucificado, irmãos, lá no alto do Gólgota, naquela rude cruz, a oração dele foi esta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ora, irmãos, ele poderia culpar aqueles homens de injustiça? Aquele julgamento foi o julgamento, irmãos, mais injusto de toda a história. Ali foi crucificado, foi punido alguém que nunca carregou qualquer culpa. E ele, ao morrer, ao invés de condenar os seus algozes, ele pede a Deus perdão por eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, queridos irmãos, quando vamos à presença de Deus, devemos ir desguarnecidos e dizer como Davi, pequei, é minha a culpa, pequei contra o Senhor. Não retire de mim o teu espírito, ele orando lá no Salmo 51, aleluia. Nem, por favor, retire de mim, não me retire de mim o teu espírito e não me deixe perder a alegria da salvação. Muito bem, amados. Então, desenvolver a salvação, irmãos, é necessário que nós nos empenhemos para que na vinda do Senhor Ele nos encontre em paz com Ele, em paz com os irmãos, sem mácula, irrepreensíveis, confessando os nossos pecados. E ele continua, o segundo foco, irmãos, que ele nos aponta aqui nesse texto, para que nós olhemos, para que nós cresçamos na fé, é que ele diz que a nossa salvação está na longanimidade de Deus. Importante isso. Olha o verso 5. E tende por salvação a longanimidade, ou seja, a paciência, a misericórdia, a bondade, a graça de nosso Senhor. Então, muitas vezes você fica desanimado. Há irmãos queridos, pessoas firmes, pessoas autênticas, cristãs autênticas, mas às vezes decepcionam consigo mesmas por falharem tantas vezes no mesmo pecado, na mesma circunstância, e alguns desanimam. Nós já falamos em outras ocasiões que o desânimo é uma das principais armas do arsenal de Satanás, porque o desânimo nos impede de nos empenhar. Desânimo significa perder a ânima. Ânima é a alma, é a vida. Ânima é o princípio de vida, é o princípio vital em todo organismo. Em todos os seres vivos que se movem, irmãos, seres vivos, eles têm uma ânima, um princípio vital que lhe mantém a vida.
no ser humano, nós temos também esse princípio vital que mantém a vida, mas não é apenas um princípio de vida orgânica, mas também um princípio de vida espiritual, que é a alma, que é o espírito. Então o ser humano é mais complexo naturalmente do que qualquer outro ser vivo. Mas desanimar é perder essa ânima, perder essa força vital, perder essa vida, e no caso do crente, perder a vida espiritual. Então o desânimo muitas vezes abate aquele irmão que tem sido derrotado na mesma área por várias vezes. Então ele se entrega, ou ela se entrega àquela circunstância, àquela situação. Às vezes usa os textos bíblicos de forma até errônea, fora de contexto, né? Porque o que eu quero, né? o que eu não quero eu faço, o que eu quero eu não faço, como lá no capítulo 7 de Romanos, até desculpando-se, né? Usando um texto bíblico fora de contexto, mas não é isso que Paulo quer dizer. Paulo estava dizendo ali da vida antiga dele, mas trazendo para a vida nova, nós que já fomos batizados, nós recebemos uma vida nova. Não é necessário darmos desculpa, não é necessário nós cobrirmos a nossa falta usando de forma descontextualizada algum tipo de versículo da palavra de Deus. Não, nem isso que Deus quer. Deus quer, irmãos, que nós confiemos na sua longanimidade, na sua misericórdia, na sua bondade. Quantas vezes forem necessária você chegar diante de Deus com a sua falta e confessá-la mais uma vez, faça. Não desanime. Não perca a salvação, mantenha, preserve-a. Se você não é uma pessoa hipócrita, se você não é uma pessoa que tem uma vida dupla, se você é uma pessoa sincera, que sofre com as suas faltas, que as suas faltas te doem, te machucam, querido irmão, querida irmã, você está no livro da vida. Se você não se desculpa pelas suas faltas, mas as assume e chega aos pés do Senhor quebrantado e fala: Senhor, ninguém é culpado, nem a minha genética, nem a minha criação, nem o meio ambiente em que eu vivo. A culpa é mea culpa, como diz lá, irmã, minha culpa, como diz o salmista Davi. Porque Davi, irmãos, apesar de todas as suas desgraças, não estamos justificando o pecado de forma alguma. Ele viveu no Antigo Testamento, ele não possui os recursos que nós possuímos espiritualmente. Mas nós vemos aquele homem indo a Deus e clamando e pedindo misericórdia, dizendo: a culpa é minha, eu pequei contra Deus, somente eu pequei contra o Senhor. Não desviou a atenção. Também nós, especialmente no Novo Testamento, nós temos recursos maiores do que de Davi. Nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus completa. No tempo de Davi, irmãos, nem os salmos tinha, ele só possuía, irmãos, poucos livros. Passaria ali, irmãos, o Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco. Não possuía, irmãos, só tinha 5 livros. A Bíblia de Davi possuía só 5 livros. Nós tem 66 livros. Um deles escrito quase totalmente por Davi, que é o livro de Salmos. Tenha por salvação, por esperança, querido irmão e irmã, a longanimidade do nosso Deus. Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e ao arrependimento. Eu quero dar essa palavra para você que talvez nesse momento de pandemia, de isolamento, de solidão, está sofrendo, voltou talvez a alguma prática que não agrada a Deus. Te convido hoje a confiar na longanimidade, na bondade do nosso Deus. Se você é alguém que se empenha, se você é alguém que se empenhou e agora não se empenha mais, mas ainda está sensível ao Espírito Santo, ainda chora, ainda dói o seu coração quando você peca ou você desagrada ao Senhor, você
está vivo. Você não está morno ainda, porque o morno não sente nada. O morno, ele se engana, mas aquele que ainda está vivo espiritualmente, o morno, na verdade, está morto. Mas aquele que ainda está vivo, ainda que esteja com lutas, ainda que esteja fragilizado, ainda que tenha caído tantas vezes, essa pessoa sente a dor quando peca. Porque o Espírito Santo, porque o Espírito de santificação, porque o Espírito de Deus habita ainda em você, o teu nome ainda está escrito, registrado no livro da vida. Então, confie na longanimidade. Olha bem, tendo por salvação, tendo por livramento, tendo por escape. Salvação aqui pode ser aplicado nesse sentido, por livramento, escape. Como alguém, por exemplo, que sofre um acidente sério, né? E ele escapa. Ele foi salvo na última hora. Escapou na última hora. Alguém o salvou na última hora. Isso também, o texto aqui, a palavra salvação também significa isto. Podemos aplicar muito bem isto aqui à vida daqueles irmãos que estão enfraquecidos, que estão lutando, irmãos, com depressão, com angústias, lutando com ansiedade, lutando com vício, com pecado, que nesse momento de isolamento você se sentiu enfraquecido. Eu quero te dizer em nome de Jesus, se seu coração dói, te digo aqui, tende por livramento, tende por escape a longanimidade. Longanimidade significa paciência, longa paciência de Deus conosco, de nosso Senhor. Confesse mais uma vez, fale com Deus mais uma vez, não desanime, porque Deus é longânimo para com você. Você perde o ânimo, mas o nosso Deus é longânimo, tem um longo ânimo para nos suportar. Ele não nos dá as costas quando mais necessitamos. Alguns têm esse conceito de Deus, de que quando eles estão em luta, estão sofrendo, até cometer alguma falta grave contra Deus, de que Deus lhes virou as costas e os abandonou, que Deus sai com raiva, batendo o pé, com ira, com ódio. Querido, depois que você se encontra com Jesus, Deus não tem ira mais contra você, não tem mais ira de condenação contra você. Deus se entristece. Porque Jesus já levou a ira de Deus do condenatório sobre si. A ira que Deus tinha sobre mim, irmãos, a ira de Deus que estava sobre você, Jesus levou na cruz. Se você creu, foi batizado, e você tem uma vida sincera com Deus, não digo uma vida perfeita, tem vários níveis de crescimento espiritual. Eu estou me alongando mais nesse tema, porque nessa palavra, porque eu creio que Deus está falando com alguns aqui. Irmão, se você ainda sente, se você ainda é sensível ao pecado, chora, dói, não se desculpa, mas assume e faz diante do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, Deus não te abandonou. Deus nunca nos abandona. Nós o abandonamos, Ele nunca. Quando Jesus foi abandonado na cruz, lembra disso? Quando o Senhor bradou da cruz, lá do alto. Naquele momento em que Ele assumiu os meus pecados, assumiu os seus pecados, Deus o abandonou. Porque o pecado separa o homem de Deus. É verdade, separa o homem de Deus. E Jesus ali tomou os meus pecados, os seus pecados, não os dele, mas os nossos, mas Ele se tornou pecado por nós. Paulo escreve isto, que Jesus se tornou não pecador, mas pecado por nós. Ele recebeu a condenação do pecado, a ira do pecado sobre Ele, e quando Ele recebeu isso conscientemente na cruz, intencionalmente no alto do Gólgota, sim, Deus ali deixou de ser seu pai, foi seu juiz, porque era o juiz da raça humana em Cristo, e o abandona. Ele, irmãos, emite aquele brado horrível. A Bíblia não foi escrita, irmãos, de maneira a exaltar estilos ou exagerar. A Bíblia não tem exageros literários, estilísticos. Porque se fosse assim,
Irmãos, aqueles que ouviram o brado de Jesus teriam escrito, e eu creio que foi o que aconteceu, que foi um brado tão horrível, de tanta angústia, que o nosso sangue gelou em nossas veias. A Bíblia não escreve assim, ela é bem moderada, ela é bem sóbria. Mas poderia alguém muito bem escrever isto e não estaria errado. Porque imagino que aquele brado do Senhor na cruz foi horrível, de uma angústia como ninguém jamais experimentou e nunca vai experimentar, a não ser aqueles na condenação eterna, porque o inferno é o abandono, a pessoa ser abandonada para sempre por Deus. Mas nem lá eu creio que haverá brado tão horrível, tão doloroso como aquele de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus o abandonou para que Jesus sofreu o abandono de Deus para que você e eu não soframos aquele abandono. Ele deu aquele grito de horror para que eu e você não precisemos emiti-lo, dar, fazer um urro de dor e de agonia. É promessa do Senhor: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Nós nos sentimos assim porque o pecado corta a nossa comunhão com Deus. Mas Ele está ali, esperando que nós reconectemos através da confissão. Não se sinta abandonado por Deus. Voltemos ao texto, aqui, confirmando essas palavras com o texto. Olha o que Pedro diz: tendo por livramento, por salvação, por escape, por conforto, por ânimo. Todas essas palavras podemos, irmãos, podemos aplicar ao crente nesse texto, nessa palavra salvação. Ela é ampla no seu significado. Tendo por salvação, por livramento, a longanimidade de nosso Senhor. Volte sempre ao pé da cruz. Irmãozinho, irmã querida, irmão querido, tantas derrotas, tantas lutas. Volta ao pé da cruz. Volta aos pés do Salvador. De preferência, de joelhos. De joelho é melhor. Você pode orar de todas as formas. Não digo qualquer forma, porque seria muito vulgar usar a palavra qualquer para a oração, algo tão sagrado. Você pode orar de várias formas, variadas formas, sim. Mas eu não creio, irmãos, que haja uma forma mais apropriada do que de joelhos, ou em pé, mas especialmente de joelhos. Volta aos pés do Senhor, ajoelhe novamente ao pé da cruz, erga os seus olhos para o crucificado, veja o seu grito de abandono, veja o seu sangue derramado, levante dos seus joelhos renovada, perdoados, purificados, reanimados pela graça, pela longanimidade, pelo poder do Espírito Santo, do amor de Deus. Desenvolva a salvação, não a perca. Desenvolva-a. Empenhe-se. Confie na longanimidade do Senhor. Ele até dá ele coloca aqui um parêntese muito interessante, uma informação maravilhosa. Ele fala: igualmente como nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então ele até diz, Paulo escreve muito sobre isso, que Paulo escreveu muito sobre a longanimidade, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. E Pedro aqui refere-se a Paulo. Lindo isso, não é? Não havia competição entre os apóstolos, se completavam. Aleluia. Muito bem. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. A Bíblia tem coisas difíceis de entender,
que os ignorantes e instáveis na fé se deturpam. Quantos erros a gente vê por aí, né? Porque os ignorantes e instáveis, aqueles que não são estáveis, aqueles que não são firmes, aqueles cujas raízes não estão firmadas na palavra, usam a Bíblia, irmãos, para manipular, né? Estabelecer suas próprias doutrinas e ensinos. Ele fala deturpam, como também deturpa as demais escrituras, igualando aqui as que Paulo escreveu com o mesmo nível das escrituras, para a sua própria destruição, para a destruição desses homens insubordinados. Mas aí, mais seguindo, ele fala: mas vós, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que sejais arrastados pelo erro desses insubordinados e descaiais da vossa própria firmeza. Então, Pedro, irmãos, nesse tema de desenvolver a salvação, escrevendo aos irmãos, estavam passando por provas, por lutas neste momento. Ele também nos diz aqui que há circunstâncias, momentos na vida cristã e até na vida da igreja, na vida do mundo, em que a igreja é assolada por falsas doutrinas. E à medida que vai se aproximando o final dos tempos, essas falsas doutrinas vão se multiplicando. Ou seja, o que é uma falsa doutrina? É um texto da Escritura que é deturpado, não é? Que é torcido. Então, o que Pedro está ensinando a esses irmãos é que eles devem, sendo que a volta do Senhor está próxima, sabendo aqui agora, especialmente nós, que os sinais se multiplicam aos nossos olhos. Ele diz isso: empenhai-vos para vos encontrar em paz, sem mancha, irrepreensíveis. Se você está em luta, está se sentindo desanimado, confie na longanimidade de Deus, recomece. Quantas vezes forem necessárias, recomece. Se você ainda é sensível a Deus, recomece, sempre. Depois ele fala: cuidado, porque nesses momentos, nesse texto, irmãos, isso eu quero, estou falando aqui, irmãos, porque agora com os meios de comunicação, né, a mídia social, com esse momento em que as pessoas não estão podendo, irmãos, ter muito contato direto com seus pastores. Então, muitos agora, pela primeira vez, estão tendo um novo universo da mídia social, de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, agora o TikTok. Não estou condenando nada disso, são meios que chegaram para ficar e devem ser bem usados, devem ser usados com sabedoria, né, pela igreja e também pelos crentes. Então, muitos estão tendo contato com irmãos, uma multiplicidade de ensinos, os mais esdrúxulos, mas tem uma tintura, tem um verniz de verdade, da verdade divina. Então, queridos, Pedro, ao escrever aqui, ele está dizendo que há alguns que deturpam as Escrituras. Ele chama aqui de ignorantes e instáveis. Ignorante no sentido bíblico, irmãos, porque há textos difíceis que não são fáceis de entender. Graças a Deus que os textos relacionados com a salvação são claríssimos. Então uma criança entende. Mas há textos, irmãos, é nesses textos mais obscuros, mais difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis, os falsos mestres, utilizam, irmãos, para pescar os peixes que estão distraídos. Os lobos utilizam para atrair as ovelhas, irmãos, descuidadas ou desavisadas. Pedro está escrevendo aqui sobre isso. Olha bem o que ele diz. Nas suas epístolas, referindo a Paulo, que há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, ou seja, corrompem, como também deturpam as demais escrituras, ou seja, a Bíblia toda, não apenas as epístolas paulinas, para a própria destruição deles, ou seja, para a destruição deles. Mas
pior, o ruim, irmãos, o negativo disso é que não destrói apenas a si mesmos, mas destrói a fé de outros e levam outros para a condenação. Outros à destruição. Aqui há a perda, destruição no sentido aqui, a perdição. Então, para que você desenvolva a sua salvação, você tem que estar enraizado na sua igreja local. Há muitos mestres por aí que sem qualquer compromisso com a alma das ovelhas. Queridos, então é importante que a gente se volte para a Escritura e olhe o que Pedro está escrevendo. Então, os ignorantes e instáveis, né, deturpam esses textos, corrompem para a própria destruição deles, mas junto com eles leva outros à destruição. Então, esse é um terceiro foco que Pedro aqui, irmãos, traz para nós nesse texto. Pois, amados, vocês já foram prevenidos de antemão, verso 17. Deus sempre nos previne. Esta pregação, essa mensagem, é uma mensagem preventiva nesse aspecto para você. Amém? É possível que alguém esteja sendo engabelado por esses falsos mestres, por esses ignorantes, irmãos, e instáveis na fé, que deturpam a Escritura, utilizando-se da fragilidade de muitos nessa época que estamos vivendo. Armando, irmãos, ciladas à fé. Não sei o que está ocorrendo, mas o Espírito Santo traz essa palavra nessa noite, para que nem eu nem você sejamos envolvidos por falsos ensinos, irmãos, como diz a palavra, textos deturpados da Escritura, e caiamos na destruição, mas que devemos desenvolver a nossa fé com alimento, irmãos, saudável da palavra de Deus. Alimento, o leite, irmãos, espiritual da palavra de Deus. Muito bem, é importante isso, lembrar, irmãos, é fundamental lembrar disto, que o diabo, irmãos, uma das formas que o leão devora almas, especialmente a alma de crente, arranca da salvação e leva-os para a perdição, é através de deturpar a verdade. É tomar algo que é verdadeiro e corromper. É colocar arsênio, irmãos, num prato de alimento, numa refeição deliciosa. Esteja atento. Não voe a sua mente. Não deixe a sua mente dispersa, desapercebidos. Não fique desapercebido ou despercebidos do que está ocorrendo nesse mundo. Mas volte sempre para a Escritura, para o ensino da sua igreja. Pessoas que você, e pastores e pastoras que você conhece. Estou falando para todos os irmãos em Cristo, não só da comunidade de Cristo, mas aonde chegar esse vídeo. Volte sempre para a igreja local, onde você conhece pessoas. Não se deixe levar, irmãos, pelos ventos de doutrina, como o próprio Paulo escreveu em uma das suas epístolas aos Efésios. Amém, queridos? Preservando, desenvolvendo a salvação. Continuando, irmãos, para nós concluirmos nesta noite, nesse breve estudo bíblico de desenvolvimento da fé, nós vamos falar de outros textos, irmãos, a respeito do desenvolvimento da fé. Pois, amados, estejais prevenidos, verso 17, já foste prevenidos de antemão, acautelai-vos, que não suceda que sejais arrastados pelo erro desses insubordinados, desobedientes, pessoas rebeldes, que não seguem a orientação dos seus líderes, são aqueles que ele chamou de os desigrejados, não é? Que estão fora das igrejas, que ainda mantêm a casca, o verniz do evangelho, mas não têm uma igreja, estão desigrejados e pensam e estão iludidos. A Bíblia chama esse de insubordinados, de instáveis, de ignorantes. Não são palavras do pastor que vos prega, palavras do apóstolo Pedro. Insubordinados é aquele que não se subordina, não se submete, rebeldes. Então,
e estão espalhando o seu veneno aí, irmãos, pelo mundo todo. E neste momento de pandemia, de isolamento social, é que eles estão trabalhando com muito afinco para desestabilizar aqueles que estão no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele se revela, ele é invisível em termos, irmãos, globais, espirituais, mas ele se revela visivelmente na igreja local. É na igreja local que ocorre tudo, irmãos. O reino de Deus é invisível, mas ele é visível na igreja local. A igreja local, irmãos, ele é o corpo de que era a representação do corpo de Cristo. É a esperança do mundo, é Cristo usando as igrejas locais, as igrejas comprometidas com o Evangelho e aqueles crentes em comunhão na igreja local. Então a Bíblia diz que aqueles são desigrejados, a Bíblia usa um termo para eles, são pessoas que corrompem a palavra, deturpam a palavra de Deus, são chamados de ignorantes, são chamados de instáveis, são chamados de insubordinados, são chamados de pessoas que estão buscando, irmãos, cavando a própria sepultura, trazendo sobre si a própria destruição. Então é o momento do crente fiel estar atento, como diz aqui o apóstolo, está prevenido de antemão. Muito bem, essa era uma realidade que a igreja está vivendo no momento de Pedro, e ela pode ser aplicada de forma muito apropriada nesse momento que vivemos. A igreja de Cristo local, irmãos, em todo o mundo. Muito bem, para que não descaiamos da vossa firmeza. Por fim, irmãos, ele termina essa epístola, esse raciocínio, e conclui, irmãos, enfatizando o crescer na fé, que é o desenvolver da salvação. Ele fala antes, ao invés de dar ouvidos a pessoas que deturpam a palavra, né, os insubordinados, desigrejados, os instáveis, os ignorantes, os deturpadores da palavra de Deus. Antes, o que devemos fazer? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deis atenção a isto, às deturpadoras da palavra de Deus. Mas antes, ele faz um contraste. Estes querem nos tirar, arrancar de nós a firmeza, tirar dos nossos pés a rocha, irmãos, que é o ensino da palavra, que é o próprio Jesus, que é a palavra, e quer nos colocar não apenas sobre a areia, mas sobre a areia movediça, quicksand. Não, meu irmão, não permita isto. Não seja arrastado. Pedro usa a palavra arrastado, mas fique firme onde você foi plantada em Cristo. Antes crescei, nos chama agora aqui, nos fala para o crescimento. Começamos falando sobre o crescimento, que crescer é desenvolver-se. E ele termina o seu raciocínio, irmão, dizendo: antes crescei, em vez de dar atenção a essas insubordinadas, crescei na graça e no conhecimento. Crescei no conhecimento da graça de Jesus Cristo, do amor de Deus. Crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Ele usa os dois termos, Senhor, na graça e no conhecimento de quem? Do Salvador? Não. Do Senhor? Não. Do Senhor e Salvador. Porque Jesus é o nosso Senhor. E é por isso que Ele pode ser nosso Salvador. Porque Senhor aqui aplica para a sua divindade. Nós não poderíamos ser salvos sem o sacrifício divino, sem que o próprio Deus, através do seu Filho, desse a sua vida por nós. Então, antes crescei, vamos crescer, desenvolver a nossa salvação na graça do Senhor, no
confiando na bondade de Deus, no perdão dos nossos pecados, na longanimidade do Senhor e no conhecimento da pessoa de Jesus. O nosso foco é Jesus. Crescei. Então, desenvolver a salvação envolve, irmãos, o quê? Empenho. Segundo, confiar no amor, na longanimidade dele. Terceiro, irmãos, não darmos ouvidos a falsas doutrinas, aqueles que arrogam sobre si o título de mestres, de ensinadores da palavra, mas a deturpam, aqueles são ignorantes, instáveis, desigrejados, que a Bíblia chama de insubordinados. Quarto, irmãos, antes crescei, empenhai-vos, crescei, dois imperativos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor, reconhecendo Jesus como Senhor, Jesus como o dono da nossa vida, divino Salvador. Senhor e Salvador significa divino Salvador. Ele conclui, irmão, dizendo: tudo isto, todo esse espaço, devemos crescer na fé, devemos desenvolver a nossa salvação e não perdê-la, para a glória de Jesus. Porque ele conclui dizendo: a Ele, a esse Senhor e Salvador, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Porque no final, irmãos, lá na outra ponta, está a glória de Deus. Deus não nos salvou apenas por querer nos salvar. Deus não nos salvou por um capricho. O Senhor nos salvou, irmãos, com o objetivo final: a sua glória, o seu louvor, a sua adoração, o reconhecimento da bondade dEle, para que nós conheçamos o seu amor, conheçamos a sua misericórdia. Ele queria compartilhar a sua vida conosco. Então, o processo de crescer espiritualmente, desenvolver a nossa salvação, nós vemos aqui Pedro descrevendo aqui. Lá no final, Pedro fala tudo isto, todos esses passos. Nós devemos, irmão, nos empenhar. Devemos confiar na longanimidade, devemos firmar nossa fé na palavra, no ensino sadio da palavra de Deus, irmãos. Devemos, queridos irmãos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim seja, irmãos, que nós, com a ajuda de Deus, voltemos a nos empenhar. Aquele que está em luta, em dificuldade, desanimado, a confiar na longanimidade de Deus, volta aos pés de Cristo, volta ao pé da cruz, volta à confissão, confesse, recomece. Para que a nossa mente não seja desestabilizada, para que não fiquemos ouvindo pessoas instáveis, rebeldes, insubordinadas, irmãos, como diz a própria palavra de Deus, queridos. Mas que nós sejamos alimentados, firmados no ensino sadio, saudável da palavra de Deus, que não sejamos removidos, movidos da nossa firmeza, nem arrastados, irmãos, por falsas doutrinas, ventos de doutrinas. Mas, queridos, que tenhamos paz com Deus. Aleluia. Que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, para a glória de Jesus Cristo. Hoje, agora, irmãos, e também no dia eterno. Amém. Eu te convido nesta noite a orar comigo, pedir ao Senhor que te ajude, nos ajude, né? Essa palavra com certeza se aplicou a vários dos irmãos e irmãs que nos ouvem. O Espírito Santo, ele personaliza a mensagem. A mensagem é pregada de forma genérica para todos. E o Espírito Santo, irmãos, vai aplicando aquela palavra a cada indivíduo, vai individualizando, vai personalizando, vai, irmãos, trazendo aquela mensagem de maneira que ela se torne pessoal. Então, algo Deus falou com você,
nesta noite. Não sei em qual desses estágios você está, mas o ponto é: desenvolva a tua salvação. Não a perca. Desenvolva a tua salvação. Crescei na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora, irmãos, e no dia eterno. Eu quero orar por você. Coloque a sua vida no altar do Senhor e nós vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, Pai amado, esteja a tua mão sobre meu irmão, a minha irmã, ajudando-os nesta noite a firmar a sua fé em Cristo, firmar a sua fé mais ainda em Jesus, se empenhar com a ajuda do Espírito Santo, a confiar na providência de Deus, na longanimidade do Senhor, na misericórdia do Senhor, a fechar os seus ouvidos para os instáveis, os ignorantes, os deturpadores da palavra de Deus, aqueles insubordinados que corrompem a palavra de Deus, para que isso, ó Deus, antes crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar ouvidos à tua palavra, ó Deus saudável, que dá crescimento, que alimenta, que alegra o coração, para que a nossa vida, Senhor, aleluia, traga glória para o teu nome, agora, ó Deus, e também no dia eterno, na eternidade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Quero agora orar, irmãos, antes de terminar, orar pelos enfermos. Agradecemos a Deus porque alguns irmãos, vários irmãos, ficaram, por causa do trabalho, contaminaram-se com o Covid-19, já estão em recuperação, graças a Deus, que agora a contaminação é coletiva, é comunitária, não é mais, irmãos, apenas reuniões sociais ou onde há muita aglomeração, apesar de que a partir do Natal e Ano Novo o número de pessoas infectadas multiplicou-se por 5, mas já está no nível comunitário. Então muitos irmãos, mesmo tomando todos os cuidados, têm se infectado. Então, mas nós temos orado por eles e por elas, e o Senhor está abençoando, graças a Deus. Eu tenho uma sobrinha aqui nos Estados Unidos, inclusive, que foi um culto em dezembro. Ela, a família, levaram visitantes, todos seguiram todo o processo, o protocolo, voltou a família toda. E os 2 visitantes que eles levaram voltaram para casa, todos eles infectados. O marido dela, ela, o filhinho de 3 anos, irmãos, os visitantes e aquela igreja, irmãos, a maioria foi infectada, grande parte foi infectada. Então, meus amados, com todos os cuidados, e muitos saem, graças a Deus, bem, pela bênção, bondade do Senhor, outros ficam. Então, aqui no Massachusetts mesmo, uma igreja aqui perto de nós, em Auburn, saiu aí nos jornais e tudo, de 100 e poucas pessoas, 105 pessoas reunidas, mais de 60, seguindo também o protocolo, irmãos, foram contaminados, foram infectados com Covid. E há outras histórias que eu não quero aqui falar. Mas, queridos, mas o Senhor tem guardado o seu povo, nosso meio, louvado seja Deus, aqueles que têm passado por essa prova, que é uma prova muito grande, a todos o Senhor tem dado vitória. Aleluia! A todos o Senhor tem dado vitória. E nós louvamos a Deus por isso, somos muito gratos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que continue guardando nossos irmãos e as famílias da nossa igreja. Vamos orar, irmãos, pelos enfermos, tanto aqueles que estão infectados, irmãos, outros também, família do pastor Labieno, que perdeu sua mamãe também para o Covid, ele e a esposa que estão também passando por esse momento, nós vamos orar por eles. Mas antes quero cantar brevemente com vocês o hino oficial da cura divina. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó.
Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Senhor, nós apresentamos a Ti os enfermos, aqueles nossos irmãos que, ó Deus, estão infectados com o Covid. Nós pedimos ao Senhor que estendas a Tua mão para curar a sua enfermidade, para destruir esse mal e que saiam, Senhor, desta prova, sem sequelas, sadios, completamente restaurados, pelo poder sobrenatural, pelo poder sanador do nome de Jesus. Obrigado pelos nossos irmãos e irmãs que foram infectados, mas foram curados, já estão restaurados. Obrigado, ó Deus, Jesus querido. Ó Pai, porque passaram vitoriosamente por essa dura prova. Obrigado pela vida deles, pela saúde deles. Oramos, Senhor, te agradecemos pela vacina que já está aí às portas. Obrigado, Senhor, pedimos ao Senhor que a abençoe, que todos que recebam essa vacina, Senhor, recebam a imunização perfeita e completa. Clamamos pela Tua bênção sobre todos os vacinados e sobre todos aqueles que estão, Senhor, realizando essa vacina. Abençoe os médicos, as enfermeiras e médicas nos hospitais, que estão exaustos, alguns deles cansadíssimos pelo número de infectados, ó Deus, que estão nas UTIs. E nós clamamos ao Senhor também o conforto, o refrigério, ó Deus, o renovo das forças para todos aqueles profissionais de saúde envolvidos diretamente no combate ao Covid-19 nos hospitais. Entra agora nas UTIs, Senhor. Abre as Tuas asas sanadoras sobre os entubados, os comatosos. Ó Deus, tenha misericórdia deles. Levanta-os daquele leito de enfermidade. Concede-lhes uma cura divina. Seus filhos, suas esposas, maridos, familiares e amigos esperam, Senhor, de volta para casa, para dar neles um abraço, e que assim se cumpra. Ó Deus, entra em cada hospital, Senhor, em cada recanto desse planeta, desse mundo criado por Ti, especialmente aqueles lugares, aqueles hospitais mal aparelhados, em vilas, pequenas cidades. Ó Deus, médicos e enfermeiras, profissionais médicos que ali estão, Senhor, lutando sem os recursos necessários, mas nós pedimos a Tua bênção sobre eles, sobre os enfermos. O Senhor lhes conceda a cura divina. Abençoe, Senhor, aqueles que estão fazendo tratamento para o câncer, quimioterapia, radioterapia. Oh, Jesus, continua abençoando, querido Pai. Dá-lhes a cura divina. Abençoe o tratamento, porque nós reconhecemos que toda a cura, ó Deus, em última instância, vem sempre de Ti. Tu és o Deus que sara. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara as nossas enfermidades. Ó Deus, aqueles que estão, Senhor, nas salas de hemodiálise. Senhor Deus, que coisa horrível, Senhor. Que coisa incômoda, Senhor Deus. Alguns semanalmente. Meu Deus, dá-lhes, concede a eles uma cura divina. Concede-lhes novos rins, para que jamais, nunca mais voltem àquele lugar. Saiam dali, Senhor, todos esses por quem oramos por cura, que saiam dali, Senhor Deus, convertidos, conhecendo o Teu nome, reconhecendo que foi a mão de Jesus Cristo Nazareno, as mãos que foram cravadas na cruz, que foram as mãos ensanguentadas de Jesus, que o sarou, que extraiu do seu organismo, Jesus, aquela maldição da enfermidade. Ó Deus, aquele mal, Senhor Deus, ó Deus, que abateu-se sobre a terra desde a queda humana. Mas tenha misericórdia da criatura humana, Senhor. Faz cessar essa epidemia.
Faz-nos voltar, ó Deus, aos dias normais, Jesus Cristo, para que o Teu nome seja glorificado agora, Senhor Deus, e também no dia eterno. Ó Deus, abençoa os lares onde essas imagens, esse som, ó Deus, está entrando, Senhor, penetrando. Abençoa esses lares, os maridos, as esposas, os filhos, com saúde, com harmonia, com concórdia. Ó Deus, com trabalho, com suprimento, com abundância, faz transbordar as suas dispensas, que não lhes falte o trabalho, não lhes falte a saúde para o trabalho, a oportunidade para o trabalho. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amo vocês. Um abraço, um beijo para todos. Amém.